Paz do Senhor, amém? Nós estávamos lendo, Gênesis capítulo 3, sobre a tentação. Então nós paramos lá onde Deus, disse para nós não acrescentarmos nada àquilo que Deus disse. E muitas vezes nós vemos isso acontecendo nos dias de hoje, né? Às vezes Deus dá um recado para o profeta e assim o profeta acrescenta algo aí em cima do que Deus disse, e até nós mesmos. Todos nós somos passivos, de erros, não é verdade? Mas a queda de Eva não começou no momento em que ela decidiu, comer do fruto. A queda de Eva começou quando ela começou a dar ouvidos, quando ela começou a dar vazão à voz da serpente, que simboliza a figura de Satanás, que simboliza, o inimigo das nossas almas. E no versículo 3 eu estava falando, que o Marcos me lembrou bem aí, muito obrigado, Marcos, que nós temos que ter cuidado de não estar acrescentando, porque quando Deus disse a Adão, ele disse, olha, não coma do fruto. Eva já está dizendo aqui, não come nem toque. E outro detalhe que nós vamos ver aqui, que Deus deu autoridade para que Adão cuidasse do jardim, e para que ela fosse apenas ajudadora. E nós vamos ver aqui Eva tomando a frente, não é isso? No versículo 4, então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Quantas vezes o inimigo, queridos, tenta lançar algo nas nossas vidas, tenta lançar algo na nossa mente, dizendo, não, pode fazer isso aí, não tem nada a ver, Hoje em dia nós temos até o pecado gospel, E as pessoas querem fazer tudo, E ficar por isso mesmo, achar que Deus está se agradando, ou não está ligando para aquilo que está acontecendo. E Eva começou a tropeçar, Eva começou a cair, quando ela começou a dar ouvidos a esses questionamentos. E eu quero perguntar para você hoje, perguntar para mim mesmo, quais os questionamentos que Satanás tem lançado em nossas vidas? Muitas vezes o inimigo vem, querido, colocar em questão, colocar em xeque o amor de Deus, a fidelidade de Deus, a proteção de Deus. Quantas pessoas estão desesperadas nesse momento com o que está acontecendo, Se nós olharmos para o lado, nós vamos ver que existem pessoas bem piores. Hoje eu estava vendo uma reportagem de um rapaz que foi preso tentando roubar algumas latas, alguns alumínios, para dar comida para a sua família. E ele foi preso, foi autuado, e após ser liberado, os policiais prestaram atenção no que ele estava dizendo e foram até a casa dele, para ver se ele estava dizendo a verdade, porque ele disse que estava tentando arrumar alguma coisa para vender e comprar leite para os filhos dele. E os policiais, ao chegarem na sua casa, viu que não havia nada para comer. Então, os policiais se mobilizaram, fizeram uma grande compra para ele, encheram a despensa dele, encheram a geladeira dele, não é verdade? Mas isso não anulou o que ele havia feito. Veio a providência, Então, nós podemos ver que houve uma ação do inimigo e depois Deus entra com a sua graça, Mas a consequência, ela vai ficar. Amém? A consequência, ela vai permanecer, Nós teremos que passar por essa consequência. E o que me chama a atenção é que, após a serpente, questionar com Eva, é aí que Eva, versículo 6, vamos lá comigo, Gênesis capítulo 3, versículo 6. Depois de todo o diálogo, depois de todo o questionamento do inimigo, a mulher olha para a árvore e olha o que é que acontece. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, e deu também ao seu marido e ele comeu. Comeu com ela. Quantas vezes o inimigo tem questionado com você e comigo, sobre algumas coisas? Quantas pessoas têm desistido, daquilo que Deus entregou em suas mãos? Quantas pessoas têm se entregues, a tentações,
se entregam aos momentos e muitas vezes não confiam, né? E eu quero perguntar, até onde vai a sua confiança em Deus? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e eu estava dizendo para ela que tem promessas que estão se cumprindo hoje na minha vida que levaram mais de 20 anos para se cumprir. E é tão agradável, né, quando a gente vê que chegou o tempo de Deus para algo. Às vezes a gente quer apressar Deus, né? Às vezes a gente quer acelerar o processo, quer ajudar Deus, né? Quer pressionar Deus, né? Porque a gente quer que aquilo aconteça logo, né? A gente quer, né, muitas vezes com a nossa própria força, né? Que aquilo que nós estamos esperando em Deus, aquilo que Ele prometeu para nós, se cumpra logo. E tudo existe um tempo determinado, né? A mulher, por desejar algo, né, que não era o que Deus queria, acabou levando o marido junto, né? E essa não era a atribuição, né, da mulher. Ela estava ali para ajudadora. Quem deveria estar administrando estava também negligenciando. Mas o foco principal dessa mensagem é que eu quero perguntar para você o que Satanás tem questionado, né, dentro dessa cabecinha aí, dentro desse coração. O que Satanás tem tentado provar, né, que Deus não está sendo perfeito. Eu me lembro quando Deus avisou que viria o que está acontecendo aí, né? Eu não sei se vocês lembram, teve uma vez que eu estava pregando lá no altar e falei, vem cá, gente, quem se lembra, a nossa Santa Ceia está chegando, quem se lembra do que Deus disse na última Santa Ceia? Muitas vezes a gente vai diante de Deus, vai diante de um culto, né? Nos apresentamos, né? Para cultuar ao Senhor. Deus fala algumas coisas e quando a gente sai dali, se esquece tudo o que Deus havia dito. Nos esquecemos daquilo que Deus falou. E como é que vamos continuando ali, querendo viver as nossas vidas, né? E aí, quando acontece aquilo que Deus falou, as pessoas entram em desespero. E eu quero te falar algo. Todas as vezes que eu tive uma experiência de Deus me avisar algo que iria acontecer, Ele também falou que eu deveria fazer no meio daquilo que iria acontecer. Eu nunca vi ninguém, né, entrar no meio de uma prova, no meio de uma batalha, no meio de um vendaval, no meio de uma luta, sem que Deus tenha avisado, sem que Deus tenha revestido, né, sem que Deus tenha se manifestado. E é momento de nós começarmos a analisar, porque esses questionamentos que o inimigo tem lançado na mente, esses questionamentos que o inimigo das nossas almas tem tentado trazer, muitas vezes com relação à nossa própria fé, né? Muitas vezes com relação àquilo que estamos esperando em Deus. E quantos têm caído nesse questionamento e têm esquecido ou têm acrescentado, né, o que Deus havia dito? É o momento de nós pararmos para analisar, né, e enxergar que aquele que nos prometeu, ele é fiel para cumprir. Né? O maior interessado, né, em estarmos guardados é Deus. Foi Ele quem avisou do sangue que deveria ser aspergido nos umbrais das portas para que a morte não passasse. Foi Ele quem deu livramento muitas vezes para o povo de Israel, dizendo onde o inimigo estava acampado e o que o inimigo queria fazer. Foi Ele que deu ordem, né, para que Moisés fosse colocado no cesto. Foi Ele que deu ordem, né, para que os pais do Senhor Jesus saíssem, para que a mortandade entrasse na cidade. E é momento de nós pararmos para analisar e enxergar que em tudo Deus tem um propósito, inclusive na provação. Todos nós passamos por momentos difíceis, né? Todos nós passamos por provas, todos nós passamos por dificuldades, mas a palavra de Deus diz que a nossa leve e momentânea tribulação trará sobre as nossas vidas um eterno peso de glória. A palavra de Deus, ela nos diz sobre sermos provados. A palavra de Deus, ela nos ensina sobre isso. E nós temos que
parar, queridos, para analisar até onde tem ido a nossa fé, né? O que nós temos enxergado, né? Quando somos provados, quando Deus permite, né, de passarmos, né, por algumas provas. É momento de nós analisarmos tudo aquilo que nós temos vivido, tudo aquilo que nós temos passado, e parar para olhar se nós verdadeiramente temos crido naquele Deus, né, que cuida de nós, no maior interessado no nosso bem-estar, no maior interessado em nossas vidas, aquele que sabe o que é bom para nós, aquele que entende, né, os momentos que passamos, ele se compadece das nossas fraquezas. Mas eu tenho que parar para analisar se eu tenho dado ouvido aos questionamentos de Satanás ou às promessas do meu Deus, que é vivo e poderoso. É momento de todos nós pararmos para analisar, queridos, o que nós temos feito, né, com os questionamentos que Satanás tem trago sobre as nossas cabeças, sobre os questionamentos que o inimigo das nossas almas, né, traga. As pessoas estão temerosas, desesperadas nesse momento de dificuldade, quantas pessoas estão com medo, né, da nossa própria vida, temerosos pelo que está por vir. E é momento de nós pararmos para analisar e entender que aquele que nos chamou é o maior interessado, que tudo que ele se cumpra em nossas vidas. Nós só precisamos de uma coisa: permanecer. Precisamos apenas, né, que nossa alegria de servir, né? Nós não podemos estar comendo qualquer fruto que Satanás tenta lançar sobre as nossas vidas. Nós não podemos engolir qualquer questionamento que ele tem tentado nos dar. Nós temos que comer o maná que vem do céu. E não podemos nos limitar a estar comendo, queridos, apenas algumas migalhas que o inimigo das nossas almas, né, tem tentado trazer sobre as nossas vidas. E eu quero convidar você também a abrir sua Bíblia, Mateus capítulo 4, versículo 1. Amém? Diz assim, ó. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Jesus também lhe disse: Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, prostrado me adorares. E disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e os serviram. Amém? Então aqui eu quero abrir um paralelozinho, quero abrir aqui um momento para estarmos refletindo de que Satanás vem e questiona Eva sobre uma ordem de Deus, né? E coloca à prova algo que Deus havia dito. Eva começa a questionar com a serpente, emendando aquilo que a serpente disse. E aquilo vai se tornando uma pedra de tropeço para Eva. Aquilo vai se tornando algo que ela não vai conseguir lidar. Quantas pedras de tropeço Satanás tem lançado na sua vida, dizendo que você não é amado, talvez seu esposo não a ame, talvez sua esposa não a ame, que talvez seus filhos não te amem, que talvez você não vala nada, que você vai morrer, que você não vai conseguir. E eu quero te falar uma coisa: não negocie com o diabo. Fique com o que Deus te disse. Fique com o que Deus te falou. Porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir.
não deixe que Satanás, amém, não deixe que Satanás questione algo que Deus colocou no seu coração. Não deixe que ele venha, de certa forma, abalar algo que Deus plantou dentro de você. Porque Jesus, ele passou pelo processo, né, do diabo vir tentar questionar com ele algo que o Pai havia dito a ele, né? Satanás veio questionar e o tempo todo Jesus vinha com a palavra, está escrito, ou seja, Deus disse. Mas Eva foi tentada uma vez, caiu no argumento. Satanás veio e tenta Jesus 3 vezes, e as 3 vezes Jesus dizia, está escrito, e o Pai disse, o Pai determinou, o Pai falou, o Pai colocou princípios. Então todo questionamento, né, que Satanás entrou com Jesus, onde ele derrubou Adão e Eva, questionamento, Jesus quebrou os questionamentos. Amém? Onde Satanás criou uma pedra de tropeço para Eva e Adão, se transformou em um início glorioso para o Senhor Jesus. Porque a palavra de Deus diz que depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, né, embora em outros evangelhos nós vamos ler aqui, vai contar a história de forma diferente, eu vou explicar o porquê dessa diferença, amém? A palavra de Deus diz, amém, depois da terceira tentação, lá para o versículo 9, Satanás vem e diz, olha, tudo isso te darei se prostrares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Somente após Satanás vir tentar a Cristo, porque Cristo em momento nenhum foi tentado, amém? A palavra de Deus diz que Satanás o deixou e os anjos o serviram. Por que Jesus, né, sendo o Filho de Deus, no Evangelho de Deus está dizendo que depois da tentação, depois dele passar, né, por todos os momentos de questionamentos, de argumentos de Satanás, né, para tentar argumentar sobre a autoridade e sobre o que Deus havia dito, somente depois disso é que o Evangelho de Deus diz que Satanás o deixou e os anjos chegaram e o serviram. Por que o Mestre, o nosso Messias, o Redentor das nossas vidas, o Redentor das nossas almas, também passou por provações, também passou por tentações, também se sentiu só. Só que a diferença é que ele não deixou que nenhum argumento se sobressaísse sobre aquilo que o Pai havia implantado dentro de seu coração. Estava firme e estava convicto, né, do seu propósito, daquilo que o Pai havia estabelecido, né, com ele. Então, vendo tudo isso, eu quero convidar você a ler em Marcos, capítulo 1, versículo 12, 13. Vamos do versículo 9. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré, da Galiléia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu das águas, viu os céus abertos, e o Espírito como pombo descia sobre ele. E ouviu-se uma voz do céu que dizia, Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu ao deserto, e ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as pedras, e os anjos o serviram. Amém? E nós vamos ir também lá em Lucas, capítulo 4, versículos de 1 a 13. Diz assim, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E com dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias o meu reinado ele foi, e disse-lhe o diabo, se tu és o Filho de Deus, diz a essas pedras e transforma em pães. Jesus lhe respondeu, dizendo, escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe, né, um monte de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe, diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, que a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto,
Se tu me adorares, tudo isso será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: Vai, Satanás, porque é escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Levou também Jerusalém e pôs sobre o pináculo do templo e disse: Tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem, que te sustentem nas mãos, para que nunca tropeces com o pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse: Dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. E nós vamos ver também, né, o porquê, né, dessa diferença entre os evangelhos. Se pegar vocês, colocar numa sala, né, e pedir para vocês narrarem algo, por exemplo, eu pego aqui um objeto, né, e faço isso e peço para vocês narrarem. Cada um vai narrar segundo a sua ótica. Uns são mais metódicos, são mais detalhistas, né? Outros vão falar apenas aquilo que acham ser importantes. Então, mesmo uma palavra de Deus sendo inspirada por Deus, Deus vai usar cada um dentro da sua característica. Então, cada um contou de uma forma. Mas o foco, queridos, o foco da nossa mensagem, amém, é que nós temos que começar a ter cuidado com os tipos de questionamentos, né, que o Satanás tem lançado em nossas mentes. Nós temos que ter cuidado, né, para que cada vez mais a gente pare para analisar quais os tipos de argumentos que o inimigo das nossas almas tem tentado lançar sobre a minha vida, sobre a sua vida, amém? Para que a gente não caia em nenhum tipo de armadilha e não comece a tropeçar quando entrar a dúvida. Quantas pessoas estão com medo de morrer? Quantas pessoas estão com o medo do porvir? Porque a serpente vem, né, e começa a questionar sobre aquilo que Deus falou. Começa a questionar sobre as promessas. Começa a questionar, né, sobre a palavra. E o que me chama a atenção é que onde Adão e Eva, né, tropeçaram, Jesus foi categórico. Não, está escrito. Ou seja, o Pai falou, o Pai determinou, né, o Pai ensinou, o Pai conduziu, e através disso, ele ser o inimigo. Não é porque ele era o Cristo que o inimigo não veio para tentar derrubá-lo. E é quando nós paramos para analisar, queridos, como é que nós estamos diante de tudo isso, né? Abra sua Bíblia lá em Tiago, capítulo 1, versículo 13. Olha só o que aqui a palavra de Deus diz. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diz de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas a um é tentado quando atraído e enganado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Reis, meu irmão, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. E aqui eu quero parar para estarmos aqui, né, de certa forma, olhando, né, a partir do versículo 12, analisando bem, né, porque aqui vai dizer assim, bem-aventurado o varão que sofre tentação. Sabe por quê? Todos nós já estudamos, todos nós já fizemos testes para trabalhar, todos nós já fizemos provas. E a gente só é aprovado depois da prova. Não é verdade? Jesus foi provado. Só que ele não foi tentado, porque cada um só é tentado por aquilo que é atraído, né? E olha o que é que o apóstolo vem dizendo aqui. Bem-aventurado o varão que sofre tentação, porque quando for provado,
receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Sabe qual é a maior prova de amor, queridos? Permanecer na obediência. Permanecer naquilo que Deus entregou. Deus entregou o paraíso na mão de Adão e Eva, mas os questionamentos de Satanás trouxeram a tentação. Você está sendo tentado em que área? Na área da desistência? Eu estou sendo tentado em quê? Às vezes o dia quer vir, as pessoas querem sumir, as pessoas querem dar um jeito de determinar aquilo que Deus... Para tudo existe um tempo. Para tudo existe, queridos, um momento, né? Deus, ele é o Deus que gera, é Deus quem gera o momento, é Deus quem gera a circunstância. E eu vou até dizer um jargão aqui que vocês que me conhecem sabem. Deus, ele gera o tempo e o modo. Cabe a mim me esforçar, né? Mas eu não posso fazer nada ser criado. Apenas posso confiar e continuar caminhando e me esforçando, e o Senhor vai me dar força e ele vai me fazer prosperar naquilo que ele tem comigo. E aí diz assim, ó, ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Então não adianta o mal vir, ele não vai conseguir derrubar Deus, não vai conseguir derrubar, né, aquele que está no propósito. Não é verdade? E a ninguém tenta. Mas olha aqui o que ele diz. Mas cada um é tentado quando atraído. Não é isso? Nós só somos tentados quando algo nos atrai. Amém? E, queridos, nós temos que ter muito cuidado com querer ser reconhecido, né? Cuidado com as nossas motivações. Porque quando eu sou tentado por algo, quando eu sou atraído por algo, aquele algo pode me derrubar. Não é verdade? Aquele algo ele vai fazer com que eu permaneça de pé ou com que eu caia. Né? Cada um é tentado quando atraído e enganado por sua própria concupiscência. Sabe o que ele está dizendo aqui? Cada um é enganado pelo seu próprio desejo. Depois, havendo a concupiscência, primeiro vai me atrair. Amém? Depois a concupiscência, sendo concebida, quando ela entra, ela dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado, ele gera a morte. Sabe aquela pessoa que o diabo vai e fala, oxe, por que essa pessoa está falando de você? Vai lá tomar satisfação. Eu vou lá tomar satisfação. Não fica comendo o que a serpente está te dando, não. Coma o que Deus te ensinou. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Se te baterem numa face, oferece a outra. Né? Se a tua justiça não exceder a dos fariseus, ela não tem proveito algum. Nós temos que ter cuidado. Amém? E sabe o que é que me chama a atenção, queridos? Quando nós paramos para analisar a palavra de Deus, nós vamos ver lá no livro de Gênesis, né? Nós temos que ter cuidado com aquilo que nós aquilo que nós estamos alimentando. Sabe por quê? Depois que Adão e Eva caem e entra o primeiro homicídio, a palavra de Deus, né, diz que Caim vai e mata Abel, né? E olha o que é que... Abre lá no capítulo 4. E disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei. Sou eu guardador de meu irmão? Aqui já entra um sentimento, né? E disse Deus, que fizestes? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Agora maldito tu és desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade que eu possa ser perdoado? Eis que hoje me lanças fora da tua face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe, portanto, qualquer que matar esse, né, 7 vezes e tal,
Agora, uma atenção é que no momento em que Caim e Abel oferecem, né, a palavra de Deus, vamos voltar lá no versículo 6. Aqui nós estamos falando da consequência do que aconteceu. E voltando no versículo 3, diz assim, ó: Disse o Senhor a Caim: Por que tirastes? Porque descaiu o teu semblante. Se fizeres bem, em algumas traduções diz, se procederes bem, não haverá também aceitação para ti? E se não fizeres o bem, o pecado bate à porta. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominará. Em outras traduções diz, o mal bate à porta, mas compete a ti dominá-lo. Então, em muitos momentos, o inimigo das nossas almas, ele vai vir, ele vai tentar bater na nossa porta, ele vai tentar trazer questionamentos, ele vai tentar trazer argumentos. E o que pode quebrar um argumento de Satanás? Pode quebrar, né? Frustrar os planos do inimigo. Lealdade, obediência, temor. Está constantemente, né, preso ao chamado, ao propósito, à obediência. O pecado ele tem batido a porta todos os dias. O questionamento de Satanás que foi lançado, né, sobre Adão e Eva, que os derrubaram, foram lançados ao Mestre, foram lançados a Jesus e foram quebrados. Porque Jesus apenas dizia, está escrito. O Pai determinou. Eu vou obedecer. E a partir daquele momento começa o ministério de Cristo. Ele já era o Messias, ele sempre foi o Filho de Deus, mas a partir desse momento que ele foi provado, começa o seu ministério. A partir desse momento, né, que é estabelecido, né, o Senhor vem e testifica, dizendo, olha, logo após Jesus ter declarado, meu filho amado em quem me comprazo, né, e não é porque você é um filho amado que você não vai ser tentado. Não é porque você é um filho amado, né, que você não vai passar por momentos de dificuldades e questionamentos virão sobre a sua cabeça. Mas o pecado, o mal bate à porta, mas compete a você dominar. E o que me faz dominar, né, sobre o pecado, a minha carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas o que vai fazer com que eu e você estejamos prontos e possamos perseverar e permanecer naquilo que Deus nos entregou é essa lealdade. É quando o pecado bater a porta, nós dominar sobre ele através da obediência, através da submissão, através da adoração. Não se louva a Deus apenas com louvores e adoração. Se louva a Deus também com atitudes. E a palavra de Deus nos ensina essa, né? Para que os homens que vejam glorifiquem ao Pai do céu, né? Por suas obras. Ou seja, o nome do Senhor é glorificado também quando nós procedemos bem, né? E esse proceder também, a nossa conduta, ela vai trazer bênção sobre as nossas famílias, vai trazer bênção sobre os nossos familiares, vai trazer bênção sobre cada um de nós. E a palavra que eu quero que você e eu hoje estejamos todos, né, analisando, né, parando para analisar, né, nós vamos ver lá em Êxodo 34, 28 também, que Moisés também está jejuando, né, 40 dias, e Deus fala com Moisés quando ele vai receber as tábuas da lei. Nós vamos ver Moisés com seu corpo, com seu rosto tão resplandecente que ele teve que cobrir. Depois de 40 dias buscando a Deus, de se entregar a Deus, de estar revestido por Deus, não quer dizer que o tentador não venha bater na tua porta. Às vezes as pessoas jejuam dia e noite, né, para que Satanás não venha, mas eu quero te falar uma coisa. Satanás conhece a Bíblia. Mas o que Satanás teme é quem exerce a Bíblia, é quem cumpre a Bíblia, é quem guarda no coração, é quem escreve na tábua do seu coração. A tua palavra escondi,
guardada em meu coração, para não pecar contra ti. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para nós estarmos meditando hoje. Que Deus abençoe sua vida, né? Que Deus cada vez mais te dê força para permanecer, para perseverar, para esperar, para contemplar o bem do Senhor na terra dos viventes. Fiquem na paz do Senhor, que Deus abençoe, amém?